Se você já acompanha o canal faz um tempo, você mais do que ninguém sabe que o que mais faço aqui no canal é tentar engrandecer a nossa história, o nosso povo, o nosso país, a nossa cultura, os nossos feitos e as nossas conquistas. Mas hoje eu vou contar a história da questão do Pirará, o dia que deu ruim para o Brasil. É uma história que pouca gente conhece. Sejam todos muito bem-vindos, é uma honra tê-los aqui no canal. Para quem ainda não me conhece, muito prazer, eu sou o Felipe de Deus e esse é mais um vídeo do canal. Vamos falar de história e antes de começar eu quero mandar um grande abraço para um dos casais mais da hora que eu tive o prazer de conhecer jogando Warzone, que é o Davi e a Camila da ENIAC Gráfica lá de Belo Horizonte. Eles me enviaram esses presentes, esses quadros que agora fazem parte do canal. E para quem não sabe, eu sou fã do Avatar, a lenda de Aang, o Aang, o tio do Zuko e tudo mais. Eu também sou muito viciado em videogame, eu jogo direto Warzone, inclusive esse aqui é meu personagem, que eu comprei lá e hoje em dia ninguém mais acha. Eles me chamam de Zé Matinho. Davi, muito obrigado pela sua amizade, pelo carinho e pela moral, cara. Não é à toa que você faz parte do meu squad. Agora, voltando ao assunto, vamos falar sobre a história da questão do Pirará, o dia que deu ruim para o Brasil. Tudo começou no início do século XIX, quando brasileiros e britânicos se esbarraram na fronteira entre Brasil e Guiana Inglesa, localizada na região do Pirará. Essa região, que na época era localizada no atual estado de Roraima, era habitada por indígenas, possuía riquezas naturais e metais preciosos. No primeiro momento, não houve problemas entre o Brasil, que na época ainda era uma colônia portuguesa, e o Império Britânico. Até então, eram aceitos como limite entre terras brasileiras e terras inglesas, no norte amazônico, a divisão de águas das bacias dos rios Amazonas e Essequibo. Os britânicos, inclusive, reconheciam como brasileira a região dos rios formadores do Rio Branco, entre eles o Rio Pirará. Os problemas começaram na década de 1830, quando Robert Schomburg, um explorador alemão naturalizado inglês, foi contratado pelo Império Britânico para resolver questões relacionadas às fronteiras da Guiana Inglesa. Quando o queridinho explorador Robert Schomburg chegou lá na região do Pirará, ele percebeu três coisinhas cruciais. A primeira era que o Brasil, já o Império, tinha apenas um posto militar naquela região. A segunda coisinha que ele reparou é que o Império do Brasil, naquela época, estava com toda a sua atenção focada para os problemas internos por causa das revoltas regenciais, entre elas a cabanagem. E para quem não sabe, a cabanagem foi uma revolta regencial que se espalhou por vários estados brasileiros, entre eles o estado de Roraima, onde justamente estava a região do Pirará. A terceira coisinha que ele reparou, a mais importante, foram as riquezas naturais daquela região linda, maravilhosa, que até então pertencia ao Brasil. Pronto, o combo da treta veio completo. Nesse contexto, o explorador Robert veio com um papinho de que os indígenas que viviam naquela região do Pirará estavam ameaçados pelos escravocratas brasileiros e alguém precisava fazer alguma coisa para proteger aqueles índios. Robert então publicou um livro chamado Uma Descrição da Guiana Britânica, que acabou ganhando forte apoio do povo britânico, que naquela época já defendia a abolição da escravidão. O governo britânico passou a olhar com outros olhos para a rica região do Pirará, mas sempre levantando a bandeira da luta contra a escravidão dos índios. Como naquela época existiam muitos problemas fronteiriços, os britânicos passaram a querer ocupar a região. Começava assim a questão do Pirará. Já em 1842, o Império Brasileiro e o Império Britânico decidiram então
transformar a região em questão em uma região neutralizada até que eles chegassem a um acordo e estabelecessem uma fronteira oficial. Mas aí já começou dando merda para o Brasil, porque não foi só a região do Pirará que ficou neutralizada, mas também outras regiões que correspondiam ao atual estado de Roraima. Os britânicos não eram bobos e aproveitaram toda essa enrolação para aumentar a área de neutralização. E ficou nessa enrolação por décadas e mais décadas. 56 anos depois, em 1898, o Lord Salisbury, então primeiro-ministro do Império Britânico, sugeriu que fosse estabelecida uma fronteira natural que representaria a metade da região discutida para cada parte. O Brasil não aceitou, pois alegava que tinha mais títulos de posse que o Império Britânico e, portanto, tinha maior legitimidade sobre o território da região. No início da década de 1900, ficou estabelecido que a questão do Pirará seria decidido por uma arbitragem internacional. A Itália, que na época era governada pelo rei Vítor Emanuel III, ficaria responsável para solucionar o impasse entre brasileiros e britânicos. O Brasil, então, encarregou Joaquim Nabuco, advogado e historiador brasileiro, para representar os interesses, para defender os interesses do Brasil na arbitragem internacional. Joaquim, na visão de muitos, conseguiu elaborar uma ótima tese defensiva utilizando os princípios de título nascente ou incompleto, que diz respeito ao direito contra terceiros que o possuidor temporário tem sobre o território, e a separação de vertentes, que diz respeito ao querer regular por extensão os direitos sobre os afluentes não ocupados daquele que já ocupa um dos rios formadores de uma bacia hidrográfica. Além disso, o brasileiro ainda ressaltou a existência dos títulos de ocupação portuguesa dos rios Negro, Branco e afluentes. Logo, seria ilegítimo os britânicos atravessarem este quibô para se estabelecer na Amazônia. Por outro lado, um dos principais argumentos dos britânicos era a questão da escravidão dos indígenas pelos brasileiros na região do Pirará e o fato de estarem instaladas muitas missões anglicanas na região. O Império Britânico tinha como principal pauta a questão humanitária. Nessa época, existia um forte boato de que o rei italiano, Vítor Emanuel III, era muito preconceituoso com os povos da América do Sul, em especial com os brasileiros. Isso, somado ao fato dos laços entre os europeus, acabou se refletindo na frustrante decisão da arbitragem internacional. Em 1904, toda aquela merda que estava se desenhando há décadas se concretizou. Deu ruim para o Brasil. O rei italiano Vítor Emanuel III, que não ia com a nossa cara, a gente já não dava aquele tchan, já não batia os olhares, resolveu então dividir aquela região disputada em duas partes. Até aí, tudo bem. O grande problema é que mais de 19 mil quilômetros quadrados foram parar nas mãos dos britânicos, foram integrados na Guiana Inglesa. Entre todo esse território estava a rica região do Pirará, com todas as suas riquezas naturais, com todos os seus metais preciosos, com Robert Schemberg e todos os índios, além dos rios que davam acesso à bacia amazônica. Ao Brasil restou apenas pegar de volta 15.500 quilômetros quadrados da zona que tinha sido aumentada da zona neutralizada. O principal, que era a região disputada, a região do Pirará, a rica região do Pirará, ficou nas mãos dos ingleses. O Brasil saiu em desvantagem. Foi o dia que deu ruim para o Brasil. Era uma merda que já estava se desenhando há décadas e mais décadas. Na época da decisão arbitrária internacional, muitos questionaram, muitos criticaram, alegando que havia um imperialismo do Império Britânico, uma interferência do Império Britânico na decisão
internacional. Afinal de contas, o Império Britânico naquela época era a superpotência, então tinha muita influência nas decisões políticas internacionais. Inclusive, eu fiz um vídeo aqui falando sobre uma história muito parecida envolvendo dessa vez o historiador Rauschenberg e a Venezuela e esse Essequibo, também com interferência da influência política dos britânicos, enfim. Na politicagem, os britânicos naquela época eram invencíveis. O governo brasileiro não teve outra alternativa a não ser ceder a região do Pirará ao Império Britânico. E essa, curiosamente, foi a única vez em que o Brasil perdeu uma disputa territorial. Bem, não dá para vencer sempre, não é mesmo? Espero que vocês tenham gostado dessa história. As fontes estão disponíveis na descrição desse vídeo. Fiquem todos com Deus e nos vemos muito em breve aqui mesmo no canal. Vamos falar de história. Até mais!